a Julie, sejam bem-vindos a mais um episódio do DAcast patrocinado pelo The Coffee. Hoje eu trouxe para vocês convidadas muito especiais, então a gente está com a vice-presidente e a presidente atual do Insper Fashion Business e uma pessoa muito especial do Insper Fashion Business que foi a fundadora, a Ana Beatriz, para trazer um pouquinho mais de detalhes sobre como está a vida dela, como foi o IFB e o desenvolvimento de tudo isso. Podem se apresentar, meninas. Eu sou a Thaís, atual vice-presidente, eu estou atualmente no 5º semestre de administração. Eu sou a Esther, presidente do IFB, estou no meu 6º semestre de Direito. Bom, eu sou a Ana Beatriz, eu me formei tem 1 ano e meio. Eu sou uma das fundadoras, né, do IFB, nós somos no total 5 fundadoras. Hoje eu trabalho, tenho 1 ano e meio de formada e hoje eu estou trabalhando como Relações com Investidores no Grupo Iguatemi. Ótimo, muito legal. Então, gente, pra gente iniciar um pouco da nossa apresentação, falar já um pouco do Insper Fashion Business, eu queria saber como foi por parte da fundadora, principalmente, mas vocês com certeza adicionarem como isso foi mudando ao longo do tempo em relação ao IFB. Então, como ele surgiu, qual vontade motivou vocês, que lacunas vocês viram para desenvolver esse projeto e tudo mais dentro do Insper? Então, toda essa história começou na pandemia. Então, eu já estava, acho que no 4º semestre, as meninas, né, então nós somos um grupo, a Fabi, a Karina, a Mel, a Gabi e eu. E daí a gente tinha um propósito em comum, a gente viu uma necessidade em comum, que era, o Insper é uma faculdade maravilhosa, né, tem uma série de entidades, aprende uma série de assuntos, mas a gente não conseguia ter contato com um assunto que todas nós gostávamos bastante, que era moda. Certo. Né? E existia aquele tabu, isso era uma faculdade extremamente financeira, Exato. Totalmente voltada para o mercado financeiro. Então, assim, falar de moda não era muito. Muito receptivo. A gente sentia que faltava essa porta, sabe? Sem falar que, assim, o mercado da moda é um mercado gigantesco, extremamente relevante. Né? Eu tava até dando uma olhada, assim, antes de vir pra cá, falei, gente, em 2025 a projeção é que só de apparel, né, que é vestuário, receita, assim, quase 2 trilhões de dólares em 2025. Então, assim, é muita coisa. A gente tem players nacionais gigantescos, a gente tem o Grupo Asas, né, que comprou Soma, a junção de Soma e Arezzo. Lá fora também, grupos enormes. Então, assim, é um mercado muito grande e que, assim, sentia muito a necessidade de profissional qualificado. Profissional qualificado que entenda de estratégia, que entenda de finanças, coisas além do mercado em si. Porque no fim do dia também é um mercado como qualquer outro, né? Como qualquer outro, também é uma empresa como qualquer outra empresa. E daí a gente se uniu ali na pandemia entre conversas online e a gente tinha um propósito em comum, a gente fundou a entidade e a gente decidiu fazer uma entidade que era uma estrutura linear. Então, né, assim, eu sou ex-presidente, a gente tem aqui o cargo de presidente, mas na época não tinha presidente. Então eram 5 diretorias Conjuntas. Pensando juntas. A gente vai tomar a decisão junto, a gente vai sentar e discutir tudo. E daí a gente passou um semestre assim. No final do semestre a gente sentou e falou, olha, acho que a gente precisa rever. Né? E é uma premissa de qualquer coisa nova que você vai fundar, seja entidade, seja empresa, qualquer coisa, você também tem que rever seu modelo. Né? Evoluindo, assim. E daí a gente reviu e falou, olha, a gente precisa acelerar a tomada de decisão. Às vezes a gente precisava decidir uma coisa simples, aquilo ali durava 2 semanas. Não, aquilo ali tem que durar 1 dia, no máximo. E daí a gente falou, não, vamos ser democráticos aqui, vamos abrir para as eleições e vamos ver quem se candidata a presidente. E daí a gente mudou toda a estrutura, a gente reviu tudo que a gente tinha, né, escrito, tudo que a gente tinha planejado para poder conseguir criar essa estrutura, mantendo 4 diretorias e uma presidente. Certo. E daí foi aí que eu entrei na presidência. E daí foi muito legal. Bom, e agora estamos já com o trem andando, né? Bastante. Vocês, atuais pela parte diretiva, né, dentro da entidade, o que vocês podem falar que mudou em relação, principalmente o que a Ana falou, de organização? Então, tem a vice-presidência, tem a presidência, aí tem os núcleos da diretoria e tudo mais, se vocês puderem explicar um pouquinho. Porque como começou, não é como está hoje, né? Então, acho que faz parte. Acho que em questão de estrutura mudou bastante. Antes a gente tinha, por exemplo, as coordenadorias, que estariam abaixo das diretorias, e agora a gente não tem mais, também por uma questão de tomada de decisão. E para aproximar da presidência as áreas e os núcleos, a gente acredita que, como tinha uma coordenadoria, acabava tendo um fluxo muito grande de conversa entre o diretor e o coordenador, que é normal. Sim. Só que acabava distanciando da presidência. Então,
A coordenadoria Ah, das decisões das áreas e dos núcleos. Então, até para aproximar da presidência e ter uma gestão maior, assim, e melhor, a gente optou por tirar a coordenadoria. A gente segue no padrão de ter as áreas que funcionam para manutenção da entidade. Então, a gente tem RH, marketing, eventos e projetos, e os núcleos, que é onde os membros vão se desenvolver sobre algum assunto em específico. Aí a gente tem o núcleo de negócios e marketing, a consultoria e o núcleo de mercado financeiro. Certo. E os membros também cresceram em número, né? Ao longo dos semestres e dos anos da entidade. Acho que sim. Atualmente a gente está com 30 e poucos membros. Ah, bastante. Eu acho que esse assunto também é um ponto que, assim, tem ciclos também, né? Eu sempre falei para as meninas, desde o começo, acho que a gente tem que pensar em ter uma entidade com qualidade, né? Não necessariamente ter 100 membros é o melhor cenário. É melhor que a gente tenha 50 pessoas que façam um trabalho extremamente bem feito do que a gente ter, né, uma entidade lotada. A gente precisa de, no fim do dia, todas as entidades aqui, ninguém está recebendo por isso. Aqui é um voluntariado, de uma forma, é um interesse seu. Então a gente precisa, as entidades no geral, não só o IFB, precisam de pessoas interessadas, pessoas que querem melhorar e executar, né? Então, sim, acho que é uma característica muito forte, porque eu sei que os membros que estão no IFB são muito engajados e acabam trazendo mais membros para o IFB. Então, a gente antigamente só tinha, a grande maioria, quase a totalidade era de mulheres, então esse semestre a gente teve membros homens muito engajados que conseguiram trazer mais membros, então acho que acaba sendo essa junção de motivação. Então você vê uma pessoa se doando pela entidade, realmente abraçando a cultura e aí acaba motivando quem está ao redor dela, enfim, acaba motivando e trazendo mais membros. Ah, isso é bacana. Ainda mais pela questão do gênero masculino ter interesse, né? Porque acho que a Ana que tá no mercado atual consegue falar um pouco sobre a distribuição disso, né? sim, é claro que assim, o mercado de moda, ainda bem que a mulherada existe, né? Porque se não fosse, né, o consumo pelo desejo e etc., se a gente fosse depender dos homens, se as grandes varejistas fossem depender dos homens, do comportamento, né, no geral masculino na hora de comprar, ia ser muito mais difícil fazer dinheiro. Sim. Mas, assim, existe aquele estereótipo, né? Quando a gente fala em super fashion business aqui dentro, a gente sabe que existe aquele estereótipo, mas é um estereótipo completamente equivocado. Porque no fim do dia, é um negócio. Quem tem interesse. E é um negócio como qualquer outro, né? Da mesma forma, é um meio de você ganhar dinheiro, né? Da mesma forma que a gente tem uma indústria farmacêutica, construir um prédio, qualquer coisa. Você tá fazendo alguma coisa pra lá no fundo a empresa quer rentabilidade. O mercado da moda é igual. Então essa coisa, né? Às vezes a galera, desfile de moda. Não, desfile de moda é uma das milhares de coisas, né? No fim do dia, o dono de uma empresa, você acha que o Arnaud lá da LVMH, ele quer rentabilidade. Exato. Então acabou. Sendo moda ou sendo, né? Não interessa. O negócio é rentabilidade, é um business como qualquer outro. Muito interessante isso. Inclusive, para você falar um pouquinho sobre, por exemplo, como que questões que soft skills e hard skills que você desenvolveu dentro da entidade, não só como fundadora, depois presidente, mas que te ajudaram, por exemplo, estar hoje dentro do Iguatemi, ou, enfim, falar um pouquinho sobre a função que você tem dentro da empresa e também como o IFB contribuiu para isso. Eu acho que assim, o IFB, no meu caso, contribuiu assim em vários aspectos, que primeiro teve, né, a questão de você se juntar com uma turma para você construir aquilo, aprender a debater ideias, né, falar, olha, a gente não concordava, a gente precisa, a gente tem um propósito, vamos trabalhar em prol do propósito. Então, acho que o foco foi uma coisa muito importante que eu aprendi, a gente tem que ser focado no nosso objetivo. Certo. E daí a gente tem que aprender, dar um jeito, não se dá bem fulano, a gente tem que dar um jeito de resolver aquilo ali e focar no seu objetivo. Eu, desde o início, né, por isso que eu também fui uma das fundadoras, eu tinha muito interesse pelo mercado. Então, assim, pesquisas, você entender, né, o que me ajudou muito no IFB é ter mais contato com as pessoas do mercado, poder participar dos eventos, ter um complemento, né, os eventos, os cases, as mentorias, a consultoria, isso tudo contribui e corrobora para você poder conhecer sobre o assunto. Então, eu tive contato com pessoas muito interessantes do mercado na época que eu estava no IFB, isso me fez abrir a cabeça muito para esse mercado. E, assim, uma série de fatores, né? O fato da liderança, você ter que criar algo, você ter que liderar, tudo isso contribuiu e acho que assim, fez parte da minha formação, né? Foi um combo junto com a minha graduação aqui do INSPER que me ajudou a me inserir onde eu estou hoje. Hoje eu estou numa função de relações com investidores
Então, a Iguatemi é uma empresa listada na bolsa. E as empresas listadas precisam desse cargo, né, essa pessoa do RI, que faz a ponte entre o mercado financeiro e as coisas que acontecem dentro da empresa. Você Então, tem que saber os dois. Você tem que saber os dois. Então, você tem que saber os dois. Então, e você tem que entender tanto da parte financeira quanto a parte estratégica, né? Porque você tem que justificar os números com uma estratégia, né? Porque aquele número tem uma estratégia por trás. E também você justificar a estratégia usando números. Olha, a gente fez isso trouxe isso aqui de resultado. Então, é bem legal, uma função bem completa, dinâmica. Acho que tanto o IFB quanto o INSPER me ajudaram bastante em me colocar nesse caminho agora. Certo, ótimo. Acho que isso até puxa um gancho pra gente perguntar pra vocês atuais. Como tá funcionando, tipo, o que exatamente os membros conseguem desenvolver e também as parcerias, né? Porque acho que isso é uma grande parte de como os membros conseguem coisas fora da faculdade, certo? Num futuro próximo, que eles pudessem trabalhar no mercado da moda como a Ana faz, eu acho que vem muito do que a gente desenvolve aqui dentro do INSPER, então principalmente o IFB nessa frente. Eu acho que o IFB ele tem um propósito de juntar justamente a parte teórica que a gente vê na faculdade com a parte prática, e aí entram todos os nossos eventos, consultorias, cases que a Ana já trouxe, que se complementam entre si. Então a gente busca trazer uma abrangência muito grande, até pelo mercado da moda ser muito ramificado e cada setor ter uma especificidade. A gente traz pessoas que sejam de empresas de cosméticos, empresas internacionais, joalheria, então são vários setores que acabam sendo muito únicos. Entendi. E por esse motivo também acho que é importante a gente ter essa variedade de tipos de encontro. Então tem talks, visitas técnicas, capacitações, ou um evento mesmo indo na sede com a pessoa. Essa complementariedade eu acho que acaba sendo essencial para a pessoa conseguir se inserir num cargo de relevância como a Ana, por exemplo. E aí todo mundo, por exemplo, todos os membros são convidados para fazer todos esses eventos. Sim, tem eventos que são obrigatórios para todo mundo, mas, por exemplo, os núcleos, que é onde a pessoa vai se desenvolver sobre algum assunto, tem os eventos obrigatórios de cada núcleo, mas eles costumam ser abertos para quem tiver interesse também. Legal, ótimo. Sim, a gente avisa todos os membros, então a gente vai ter uma capacitação, por exemplo, do núcleo de mercado financeiro. Se algum membro que não faz parte desse núcleo, mas tem algum interesse, ele pode ir, ele é muito bem-vindo. Eu acho que isso é uma cultura muito legal, porque como os membros estão engajados, eles sempre podem aprender mais. Então, cada semestre você pode mudar, não é algo engessado que você entra sendo do núcleo, por exemplo, de negócios e marketing e vai ter que ficar lá até para sempre, até essa identidade. Você pode fazer essa transição, tanto de núcleo quanto de área. E aí é muito legal porque você vai conseguindo ver as características, como a Esther disse, das particularidades do mercado. Então a gente vai entrar em contato com pessoas, por exemplo, que trabalham com marcas de roupa mais masculinas e não femininas. E a gente vê que tem uma diferença muito grande, que, por exemplo, pesquisando até um estereótipo, a gente acharia que não tem. Então, acredito que é muito legal a gente ter o contato e também o networking. Então, querendo ou não saber quem é a pessoa, você pode fazer pergunta depois do evento, fazer essa conexão, fazer uma troca. Geralmente, os convidados são muito abertos, então eles sempre passam um LinkedIn, às vezes eles passam um número, eles sempre se mostram muito dispostos a explicar, enfim, a conversar e criar uma conexão com os membros. Então, eu acho isso muito, muito legal. Então, acho que isso é bem bacana, é positivo para o desenvolvimento dos membros e também da própria entidade. Porque a entidade representa uma parte do INSPER, tem esse interesse, né, na moda, mas que é algo que vai para fora, né? Vocês, como entidade, representam esse interesse do INSPER em relação ao mundo fora do INSPER. Então, acho que isso é importante tanto para a comunidade dos próprios universitários, mas também pessoas que podem aprender com vocês a partir de fora, né? Porque o marketing da entidade realmente é muito ativo. Eu acho que isso é incrível. Nossa, eu aprendi muitas coisas já. E eu acho que isso é super positivo, porque eu sou uma pessoa leiga na questão do mercado da moda, vou ser bem sincera. Mas eu fico feliz em aprender essas questões diferentes e ter esses eventos abertos, porque acho que a comunidade INSPER, como vocês mesmos sabem, tem essa questão meio estereotipada em relação a outras entidades, falando que ela mexe mais com o mercado financeiro e tudo mais, mas que não enxergam de fato como o IFB funciona e que ele tem um papel muito importante, porque
o mercado da moda é estereotipado nesse Exato. sentido. Mas isso é bacana, acho que inclui muitas pessoas. Eu acho uma coisa, esse ponto aí do estereótipo, eu acho que assim, conforme o tempo vai passando, conforme as pessoas vão evoluindo e conhecendo mais sobre negócio, sobre Sim. empresa, sobre seja mercado financeiro, seja outros setores, você vai entendendo que cada um tem seu papel, sabe, na economia. Então faz parte. Tem gente que vai trabalhar com mercado imobiliário, tem gente que vai trabalhar com moda, tem gente que vai trabalhar com saúde, e faz parte. O mundo é assim, né? Então, acho que estereótipo é questão de tempo. Acho que isso é uma boa fala em relação ao tempo. Pensando nisso também, gente, eu queria perguntar em relação aos próximos passos da entidade. Então, ela começou de uma forma, ela foi evoluindo, foi mudando, se modificando por uma questão atual, que é toda a questão dos núcleos e tudo mais, que eu acho super bacana, é bem dividido. E aí eu queria saber quais os planos para vocês continuarem desenvolvendo a entidade. Eu acredito que um ponto de destaque seja a consultoria, que é onde a gente une os dois núcleos anteriores, então o núcleo de mercado financeiro e o núcleo de negócio e marketing, porque é uma análise mais aprofundada mesmo sobre a empresa e também por exigir uma maior, de certa forma, Competência? não só competência, mas até um profissionalismo, uma responsabilidade para a gente estar trabalhando com uma marca mesmo e um problema real dessa marca. Então, a gente ainda está em um passo inicial, a gente estruturou por mais ou menos há um ano atrás, a gente começou a estruturação e a gente ainda está nas primeiras empresas, mas acho que o principal objetivo assim, é conseguir desenvolver a parte da consultoria de uma forma bem em excelência. Assim. Legal, isso é bacana, E né? acho que esse ponto da consultoria, ele vem assim desde o D0, né? Porque desde o D0, desde o início a gente falou, nossa, imagina se um dia o IFB conseguir Nossa, que incrível! dar essa consultoria, ser tão bom e ter membros tão capacitados que a gente consiga pegar uma empresa e ajudar ela de alguma forma, Olha né? só. Então isso é um sonho grande e é uma trajetória, né? Sim, É uma trajetória. É uma entidade nova. Vai se construindo. Que vai se construindo, as pessoas vão aprendendo, né? Ontem a gente estava conversando, né, sobre o que a gente ia conversar aqui hoje com você. E daí eu falei, gente, isso aqui, o IFB, como qualquer outra, é uma casa que cada um vai colocando o seu tijolo. Né? E o tijolo de cada um é muito importante. Então, né, é importante a gente ter esse sentimento de, né, eu fiz a minha parte, eu entrego para você com uma base sólida para você construir a sua parte, e assim vai. Então, a consultoria também é um processo que a gente acredita que lá na frente a gente vai estar dando consultorias excelentes aí. Eu aposto que sim. Nossa, mas eu achei muito bacana, gente. Eu acho que é importante também até falar pro pessoal em relação à questão da consultoria, que assim, então os membros vão entrar, eles vão se desenvolver em alguns núcleos, como você falou, e aí depois eles vão poder fazer parte da consultoria, é isso? Sim, exatamente. Eles precisam ficar um semestre. A gente criou também, falando sobre a evolução da entidade, a gente criou no semestre passado o trainee. Então agora quem passa pelo processo seletivo ainda não vira automaticamente um membro, então ele passa pelo processo de trainee. Então só os membros que já foram efetivados conseguem realmente participar da consultoria. Isso justamente porque a Esther falou, isso é uma coisa de responsabilidade muito alta, de você estar entrando numa empresa de uma pessoa que a vida, a rentabilidade dela, Que depende daquilo. Então é realmente uma responsabilidade muito alta que a gente adquire, então a gente quer entregar os membros prontos. Sim. Acho que ninguém nunca está pronto, mas membros capacitados e que consigam entregar o melhor da entidade, representar o INSPER, representar o IFB com excelência. Legal isso. É uma segurança, né, que vocês querem passar. Sim. E é algo muito sério, realmente, como você falou, são pessoas reais, né, empresas reais, que vão com problemas. E acho que isso é uma ótima forma de colocar tudo em prática, né? Porque a gente tem essa margem certa de erro, que nós somos universitários, né? Mas tem toda uma questão por trás, todo um trabalho que vocês vão desenvolver com os membros. Eu acho que isso é super bacana. Outra coisa que eu queria saber, pessoal, é em relação a, por exemplo, como que o FB se dispõe a diferenciar em relação às outras entidades do INSPER, mas sem essa questão da moda, por exemplo. Sem ser esse foco em moda, como é que ele se diferencia das outras? Porque as outras também têm alguns núcleos de mercado financeiro, alguns núcleos voltados para a capacitação de finanças e tudo mais. Então. Acho que um dos principais é o núcleo de mercado financeiro, porque quando a gente entra no INSPER, o INSPER é muito focado no mercado financeiro. Sim. Então as pessoas entram com essa expectativa, você vai trabalhar no mercado financeiro, e às vezes se você não tá desde o começo engajado nisso, você fica com aquele medo de entrar, será que é muito difícil, é muito complexo? Sim, uma dúvida, né? Precisa muito de conhecimento prévio, fica realmente com uma hesitação em entrar. Então a gente trouxe dentro do núcleo de mercado financeiro uma divisão entre básico e avançado. Então tem isso é bom! muito legal.
E aí a gente tem, por exemplo, no básico, pessoas que são de engenharia, pessoas que são de direito, como a e pessoas também que estão entrando na faculdade. Nossa, é muito positivo. Ou até pessoas que já estão, por exemplo, quarto, quinto semestre, que já teriam uma base, mas às vezes não se interessaram quando entraram no INSPER e aí ficam com esse medo de nunca conseguir chegar lá. Então acho que a gente criou isso realmente para conseguir essa oportunidade, para conseguir introduzir o mercado financeiro, que é algo que as pessoas às vezes têm medo, enfim, ficam apreensivas. Escuro, né? Sim. Mas para elas conseguirem entrar de uma maneira super leve, super natural, a gente faz 4 entregas, então 2 delas não são tão numéricas, é mais com a área, para uma análise tutorial, que eu acho que realmente acaba introduzindo a pessoa naquele mundo de uma forma tranquila. E aí para as pessoas que gostaram dessa área ou até já têm um conhecimento prévio quando entram na entidade, tem a possibilidade de fazer o avançado. Ah, sim. E aí a gente foca sabe um pouco, né? Sim. E a gente faz nosso estudo em Equity Research, então as empresas que estão abertas na bolsa. E aí a gente tenta chegar no avançado até o valuation, então ver o valor da empresa, enfim. E aí pro básico eles não chegam no valuation por ser algo realmente mais tranquilo, mas eles conseguem fazer a análise da saúde financeira da empresa, de operações, para ver se a empresa tá boa ou não. Então acaba sendo um processo muito legal e eu acho que diferencia das outras entidades. Sim, com certeza, concordo. E acho que acaba sendo bem autônomo também, porque a pessoa que consegue optar se ela quer ir para avançado ou para o básico, a gente dá uma base de quais conteúdos ela tem que ter uma noção. Sim. E ela mesma consegue escolher em qual ela tá apta a participar. Ah, nossa, muito bacana. E aí até fiquei com uma dúvida em relação a esse núcleo. Por exemplo, você falou que tem pessoas mais avançadas e tudo mais. Todo mundo pode entrar no IFB, qualquer semestre, qualquer curso. Não vai influenciar nenhuma parte do projeto e tudo mais. Ok, perfeito. Bom, puxando para algo mais em relação ao IFB e as outras entidades, como é que o IFB se relaciona com elas? Então, projetos, parcerias que vocês buscam fazer, além dessa do podcast, acho que é super positivo. Também acho. Né? Uma ótima ideia para todo mundo que assistir esse vídeo prestar o processo do Exato. IFB, às vezes de outro, né? Pra você conhecer melhor as entidades. Mas Muito boa a iniciativa. Mas assim, acho que é super legal. Acho que as entidades têm que se ajudar, né? Num cenário como o INSPER, que a gente não tem tantas, e são poucos alunos também, se a gente parar pra pensar, né? O INSPER, a gente acha que ele é grande, parte de outras entidades, parte de outras universidades, ele é bem pequeno. Então, acho que o alcance que as entidades têm quando elas estão juntas é maior. Mas aí, vocês podem contar um pouco mais pro pessoal saber também. Eu acho que a gente tem uma parceria muito forte com outras entidades, assim, seja... Pode falar? Pode. Ah tá, Liga de Moda da GB, ou IBMEC, ou até da USP. Com outras universidades. Né? A gente busca fortalecer a cada semestre essas parcerias porque a gente acha que é relevante. Então, essa última semana a gente teve um evento que a gente ouviu que a todo instante a gente está lidando com possíveis clientes e pessoas que a gente convive no nosso meio mesmo, que vão ser pessoas que a gente vai trabalhar, ainda mais que todas elas têm esse foco do mercado da moda. Então, a gente fazendo parcerias, eventos em conjunto ou até visitas é uma forma da gente fortalecer isso, fortalecer o networking, a visibilidade de ambas as partes, né? Importante. E eu acho que outra coisa relevante é que ambas as entidades acabam se alavancando. Então, acaba sendo uma concorrência positiva no sentido de que a gente se força a inovar em vários sentidos e a melhorar cada vez mais. Aprende com os outros também, né? Não para se destacar e acabar subindo por cima do outro, mas de forma que ambos os lados consigam se destacar. Acho que isso foi uma contribuição que a Ana trouxe também bastante. Isso é um ponto legal, porque às vezes a gente fica naquela da concorrência, aquela concorrência, mas aquela linda e tal, mas no fim, a outra tá fazendo algo legal, te estimula a fazer algo legal também. Então, A concorrência é a positiva. concorrência é positiva, é ótimo, competição de gigantes aí, querendo... Exato. E aí a gente fez, ano passado, a gente foi no Itaú junto com a Liga de Moda da GV. Então foi uma troca super legal, a gente não tinha tido esse contato tão próximo antes. E aí acho que isso abriu portas para futuramente. Então agora a gente vai também chamar eles para um evento, eles vão vir aqui. Então acho que acaba sendo muito legal. E Quer aí... contar já qual é? Pode falar, pode fazer um evento que tá confirmado. Com a Mica Rocha, da Misha e da Open Air. Que legal! Sim. Ok. Inclusive aberta ao público. Fiquem ligados. Podem falar qual dia, gatos. Dia 9 de outubro.
Horário? Às 19 horas no Insta. Boa! Então, depois vocês ficam ligados nas redes sociais do IFB pra vocês saberem mais detalhes. Mas, coisas à parte, acho que isso é super positivo, né? Crescer junto. E aí eu fiquei com uma pequena dúvida também. Vocês fazem consultas, não é consulta, né? É uma conversa, um bate-papo, com, por exemplo, a Ana, ex-fundadoras e ex-presidentes e tudo mais, que fizeram parte de todo o IFB, tipo, ao longo da gestão. Então, isso é um ponto importante que a gente incentiva muito. A gente ainda não tem um conselho estruturado, né? Isso é algo que eu, as outras fundadoras, as outras ex-presidentes, a gente tenta conversar para definir isso, estruturar um processinho legal para ficar interessante para todo mundo. Mas o intuito é ter gente que já está no mercado, que já passou pela presidência ou que já se formou, ter gente ajudando. Sim. Da mesma forma que eu faço, mas você não quer ir lá? Claro, tipo, a gente vai lá, conversa, tipo, eu adoro, é muito legal você ajudar e você estar junto com alguém que também está querendo fazer as coisas, entendeu? Então é um prazer, assim, para todo mundo que já passou pelo IFB, tanto as outras fundadoras, né, vocês chamarem elas para qualquer coisa, elas vão adorar. Porque é um prazer poder contribuir também com algo que contribuiu tanto pra gente. Sim. E que vocês, né, Exato. cresceram E juntos, retornar né? pro INSPER, né? Assim, é muito legal. Né? Eu tava entrando e falei, nossa, gente, que saudade da faculdade. Assim, que muita gente vai falar, nossa, que louca. Não, mas saudade da faculdade, sim. Sim. Porque a comunidade INSPER, no geral, né? Os professores, os alunos, as receptiva, entidades, ela é né? muito legal. Ela é muito legal. acolhedora. Eu falo para vocês, é bom que a gente assim, continue contribuindo, a entidade continue crescendo e continue agregando, né? Da mesma forma que tem o bazar, por exemplo, na semana, né? Na semana transforma e transformar, né? Gente, isso é muito legal. Você está contribuindo, né, com a comunidade, então... É super positivo. Bom, meninas, eu acho que esse foi o nosso episódio do DACast. Inclusive, aceitando sugestões de como melhorar a entidade em geral. Acho que essa troca que a gente conversou sobre todas as instituições, né, da comunidade INSPER, acho que é válido também entre o DA e o IFB, até pra gente fortalecer parcerias, quem sabe fazer eventos próximos, porque sempre é muito positivo. Como a gente conversou, é uma construção contínua. E queria agradecer de coração a todas. Muito, muito obrigada por terem vindo. Então, Thaís, Esther e Ana. Obrigada acho que pelo foi convite, ótimo, gente. Obrigada. Muito legal. E eu acho que assim, se alguém tiver dúvidas também, né? Poder Sim, sobre o super. IFB, quiser falar com Contatar as meninas, né? sim. Já super aberta também, Thiago. Qualquer dúvida. Ótimo, isso é super positivo. E também agradecer toda a disponibilidade de vocês. Acho que foi um episódio muito, muito rico. E vai com certeza servir para que várias pessoas, além de conhecer o IFB, conheçam que depois do INSPER tem também outra etapa importante e que o INSPER faz parte disso, né? As pessoas aproveitarem o ambiente, porque às vezes a gente não sabe, tem gente que a entidade não é importante, sei lá o quê, né? E acaba não entrando, mas é uma oportunidade super incrível. E você não aprende, por exemplo, no IFB, você não vai aprender só moda, gente. Não vai aprender só moda, tá? Garanto que não é. É muito grande, Exatamente. é muito importante. Então, eu acho que isso é super positivo. Então, mais uma vez, em nome do DA e em nome da comunidade INSPER em geral, a gente agradece muito o tempo de vocês. Obrigada. Obrigada.